Vamos seguir com nossa programação, iniciando agora o painel 3, o terceiro painel. O assunto é perspectivas. Bom, em 2023, inicia-se a nova legislatura. O que esperar desse novo parlamento estadual? Como foi a renovação do Congresso Nacional e nas casas legislativas? O tema é perspectivas da nova legislatura nos parlamentos estaduais. Os painelistas são Humberto Martins, que é professor da FGV e da Fundação Dom Cabral, e Ana Caroline Brito, que é consultora política da Câmara dos Deputados. Sejam bem-vindos. Muito bom dia a todos e todas. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu vou pedir ao pessoal para botar o slide no ar, por favor. A mim coube tratar dessa temática mais ampla, né, do Parlamento do Futuro, e eu queria explorar com vocês aqui alguns aspectos, obviamente estão conectados com a situação atual, mas também tem a ver com as circunstâncias gerais que moldam o trabalho dos governos e dos agentes públicos. E, fundamentalmente, o que eu vou trazer para vocês aqui são 3 elementos de contexto e, a partir desses elementos de contexto, explorar como que as casas legislativas deveriam se posicionar em relação a esse novo momento que a gente tem atravessado. O primeiro grande elemento de contexto é o advento da sociedade em rede, né? Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais o que é isso, né? O segundo elemento de contexto é a questão dos territórios. Opa, já temos aqui o slide, né? Aqui está o argumento, né, que eu vou desenvolver com vocês. Então, a gente vive numa sociedade em rede, que é uma sociedade que se manifesta de maneiras muito incisivas e muito rápidas em relação ao que acontece nela, de um modo geral, nos governos, na economia, na sociedade, na cultura e nos costumes, né? Depois a gente tem uma dinâmica de território. O território ele está muito além das fronteiras da divisão político-administrativa dos municípios e dos estados. E essa nova dinâmica de território nos requer olhar para os lugares de uma maneira diferente. E terceiro, a gente tem um quadro no Brasil, que já não é de hoje, mas ele vem sendo incrivelmente agravado, de relativo baixo aproveitamento de recursos. Então, diante dessas 3 características do contexto, eu vou sugerir para vocês que os parlamentos eles vão ter que praticar um bocado de interação, um bocado de colaboração, um bocado de integração do ponto de vista interfederativo e ter um papel bastante ativo no sentido de direcionamento de políticas públicas, né? Então, vamos aqui parte por parte, né? Em primeiro lugar, o que é a sociedade em rede? Nós todos fazemos parte dela, é a sociedade onde os indivíduos estão hiperconectados com seus smartphones, operando nas redes sociais, trocando mensagens em tempo real. Essa hiperconectividade nos proporciona aquilo que vem sendo chamado aqui de uma comunicação autônoma, livre do controle das instituições. Os indivíduos trocam o que querem entre si, em outras palavras, e isso dá a eles, no caso todos nós, uma grande capacidade de mobilização. E essa capacidade de mobilização, ela acaba se tornando um fenômeno chamado de contrapoder, ou seja, a sociedade em rede, os indivíduos mobilizados, capazes de se organizar muito rapidamente em torno de questões, de ideias, de eventos, etc., eles conseguem, de uma certa maneira, emparedar as instituições, todas elas, políticas, econômicas, judiciárias, etc., né? Então, isso dá vazão a uma série de eventos. O sociólogo Manuel Castells tem documentado isso, chamado das redes de indignação e esperança. É quando isso eclode, né? Se você quiser um exemplo claro e simples, lembra de junho de 2013, por exemplo, lembra da Primavera Árabe, por exemplo, lembra
que algumas características da greve dos caminhoneiros tinha elementos desse fenômeno da rede de indignação e esperança, né? São movimentos difusos, não são organizados, são instáveis, têm uma pauta mutante, etc., né? Então, isso acaba sendo uma maneira de exalar esse sentimento de divisão e polarização que não só acomete a sociedade brasileira, mas muitas outras pelo mundo afora. Muitos sociólogos vão dizer que isso é um resultado de um conceito chamado homofilia, quer dizer, os iguais se atraem. E na medida em que os iguais se atraem, se polarizam em torno de páginas, em torno dos seus grupos, né, na internet, no WhatsApp, etc., isso acaba gerando uma polarização cada vez maior. Então, isso é um fenômeno bastante mapeado e muito permeado com a desinformação, as fake news que todos nós conhecemos. É um território que tem tudo de bom e potencialmente tudo de ruim, né? O ciberespaço das redes sociais, e tem coisas boas e tem desinformação, e a desinformação ela circula muito por aí e acaba gerando, em relação a nós todos, né, o que vem sendo chamado aqui de uma nova ignorância, ou seja, nós não sabemos direito quem somos, né? As urnas nos mostraram um Brasil diferente do que a gente imaginava. Muitos se surpreenderam, todos, analistas políticos, cientistas sociais, políticos e burocratas. Nós estamos nos reconhecendo como sociedade, né? Então, isso é muito importante ter em mente. Possivelmente, as visões que a gente tinha da sociedade eram muito incompletas, ou eram muito viesadas por ideologia e por pensamentos, né? A gente precisa voltar a entender o que é o Brasil e o que é a sociedade brasileira, e essa sociedade ela é forte. A sociedade em rede, ela não é institucional, ela não é institucionalizável, né? E, pelo contrário, às vezes ela atua fortemente contra as instituições. Então, isso é um dado da realidade, né? Número 2, fator de contexto, né? O que são os territórios nos quais a gente vive, nos quais a riqueza é produzida, nos quais há atividade econômica e nos quais os problemas estão instalados, né? Então, muito ilustrativamente, se você olhar esses mapas, né, foram elaborados pelo professor Clélio Campolina, da Universidade Federal de Minas Gerais, na tentativa de representar o que é o Brasil real. Se você tivesse que fazer um mapa do Brasil que apresentasse problemas e potencialidades, né, como definidores do território, ele seria ligeiramente do desenho político-administrativo do Brasil, ligeiramente diferente, né? Então, isso significa que existe um descolamento entre o Brasil real e entre os limites dos municípios e dos estados, diretamente falando, né? O território visto dessa maneira como um conjunto de problemas e potenciais. Então, a gente tem que pensar em grandes, em mesorregiões ou em macro-regiões, a gente tem que pensar além das fronteiras institucionais. A gente tem que pensar na multidimensionalidade do território, com todas as questões de identidade, de cultura, sociais, econômicas e, obviamente, também o território físico e a questão ambiental, que é muito determinante. A gente tem que pensar nos fluxos que passam por esse território, fluxos alguns que vêm de fora e que vão para fora, e aqueles que acontecem propriamente ali naqueles lugares. E a gente tem que, tudo isso nos leva a pensar o território de uma perspectiva interfederativa, né? Então, ou seja, o trabalho legislativo ele vai ter que ser necessariamente colocado nessa perspectiva de colaboração com outros governos, com outros estados, com outros municípios, né? Porque o território não respeita a dinâmica do território, ele não respeita esse desenho político-administrativo, e isso vai significar um compartilhamento de autoridade política, sem sombra de dúvida, né? O trabalho interfederativo vai ser uma tônica da atuação legislativa nos próximos anos. Ninguém vai conseguir resolver nada sozinho. Os problemas ultrapassam as fronteiras dos estados e dos municípios. Vai ser necessário integrar sempre e cada vez mais municípios, outros estados, União Federal e, eventualmente, até na perspectiva supranacional, para aqueles estados fronteiriços ali do Mercosul, da Argentina, do Paraguai, etc., essa perspectiva supranacional existe. Hoje, na Europa, ela é ultradeterminante, o que é o supranacional, né? Então, é muito importante pensar essa questão do território, né? Depois, a questão dos recursos, né? Isso não é novo, isso é recorrente. O Brasil é o 12º PIB do planeta. O Brasil não é um país pobre. O Brasil não tem problema para gerar riqueza. Poderia gerar muito mais, é claro que há entraves, há um imenso debate sobre isso.
ele arrecada e gasta mais do que os países da sua categoria, que são aqueles países de renda média alta, cerca de 20% a mais, para entregar o mesmo resultado em termos de bem-estar. Ou seja, o Brasil tem uma taxa de ineficiência média de 20%. A gente deveria estar 20% além, melhor em termos de resultados de políticas públicas, com os recursos que a gente tem. O problema, a priori, não é a falta de recurso. Não estou dizendo que há questão fiscal, nada disso. Há questões fiscais, há questões de limitações, sem sombra de dúvida. Esse problema não decorre da incapacidade de gerar riqueza, né? Então, a gente tem um problema claro de qualidade institucional, instituições econômicas, instituições políticas precisam melhorar, precisam aprimorar, né? E uma gestão pública que não ajuda muito, né? A qualidade da gestão pública no Brasil, ela não alavanca a utilização racional dos recursos públicos, né? Pelo contrário, ela sujeita os recursos a perdas, né? A problemas de produtividade, a problemas com procedimentos e com tramitações, ou seja, a burocracia acaba comendo uma parte dos recursos que deveria estar indo para a ponta em benefício do cidadão, né? Então, enfim, e por último, não menos importante, a governança colaborativa, né, as parcerias, né, elas ainda são muito incipientes, o investimento social é relativamente baixo, a quantidade de organizações da sociedade civil é relativamente baixa comparando com outros países onde há democracias mais avançadas, né, como a nossa, e é difícil fazer uma parceria entre governos e organizações da sociedade civil. Há muito poucos exemplos no Brasil, né? Isso ainda precisa avançar muito. As democracias mais avançadas são muito baseadas em parcerias, né? Muitas políticas públicas acontecem por meio de parcerias, como aqui também, né? O caso talvez mais emblemático seja o SUS. O SUS é um grande arranjo colaborativo que envolve agentes públicos e privados, né? E, obviamente, que tem que ser aprimorado. Então, diante disso, né, o que se requer? Requer parlamentos interativos, né, colaborativos e integrados, né? A interação com a sociedade em rede é fundamental. Eu não me refiro aqui à interação individual dos parlamentares com os seus eleitores, com os seus territórios eleitorais. Eu me refiro a uma interação mais ampla da Casa Legislativa com a sociedade, ouvindo a sociedade, né, identificando e com o radar ligado, né, examinando os humores e os desejos, as aspirações, as demandas, as angústias da sociedade e, ao mesmo tempo, uma interação que seja sinalizadora de aspirações, né? Então, a interação, ela é mais poderosa, ela é instantânea e ela é muito mais abrangente e poderosa do que a participação, né? O mandato parlamentar, as comissões parlamentares, né, não dão conta dessa interação. A interação vai muito além do mandato, vai muito além das comissões e vai muito além dos mecanismos de participação, comissões, conselhos, grupos, etc, etc. Então é muito importante isso, estar ouvindo o que a sociedade, como que ela está se posicionando, né? Então isso significa abertura, significa permeabilidade, significa fazer com a sociedade e não propriamente fazer para, né? Hoje a gente fala na ideia de governança pública, significa os governos, aí obviamente todos os poderes envolvidos governando com a sociedade, não governando a sociedade e não governando para a sociedade, mas governar com a sociedade requer uma postura profundamente colaborativa, né? Construindo ideais comuns, estabelecendo parcerias, né? A famosa o vamos combinar, envolvendo entidades da sociedade civil, que não apenas têm capacidade para apoiar a implementação e a formulação de políticas, mas são entidades que, de uma certa maneira, e uma boa maneira, elas são portadoras de interesses, elas representam visões de mundo, que precisam ser também, junto com aquelas da sociedade difusa, entendidas e discutidas, né? E a visão e a questão da integração territorial. O trabalho interfederativo é absolutamente inescapável, em que pese avanços, consórcios interestaduais e consórcios intermunicipais, a gente precisa avançar muito nisso, criar entidades interfederativas. Já houve poucos exemplos no Brasil, já houve manifestações, infelizmente,
negativas do Ministério Público, mas é preciso abrir diálogos para que isso prospere, porque é uma grande saída, né? O último ponto é que também os parlamentos vão precisar ser mais ativos e propositivos, né? Essa figura aqui ao lado, ela ilustra uma maneira de pensar as democracias contemporâneas, onde o que está dito ali de burocratização da política significa a política bem instrumentalizada, as casas legislativas com corpos de especialistas, consultores, etc., para que possam tomar boas decisões, elaborar boas leis baseadas em dados, em evidências, etc. Isso é uma tendência das democracias avançadas, né? A politização da burocracia não é politização no sentido político-partidário, nem ideológico, é no sentido de que a burocracia ela tem uma tendência de chamar mais e de ganhar mais, de angariar poder para si, porque ela precisa resolver problemas do dia a dia com muita rapidez, não dá para submeter tudo a um debate profundo. Então uma coisa equilibra a outra, né? A burocracia, ou se quiserem pensar assim, as estruturas mais executivas ganhando poder para fazer, decidir fazer, e os legislativos ganhando capacidade técnica e conhecimento para controlar os burocratas mais empoderados, né? Só que surge um terceiro eixo aqui, que é o fortalecimento da sociedade em rede, né? E que às vezes desequilibra ambos os lados. Como que a sociedade se posiciona? É ultra determinante. Por melhor que você tenha uma proposta, se a sociedade bloqueia, se você gera uma mobilização, uma comoção, né, e vai todo mundo para a rua, acabou. Por isso que a interação tem que ser absolutamente fundamental para ir informando, para ir educando, para ir fazendo uma coisa que se chama iluminação social e mostrando para a sociedade o que é, o que não é, por que é, por que não é, qual é o caminho a ser seguido, né? Isso não é uma responsabilidade apenas das estruturas executivas que deveriam propor e o legislativo reagir a isto, né? O legislativo tem um papel e tem que ter um papel fundamental de construção do futuro, de proposição, de agente estratégico, tá certo? Construir aspirações, né? O Brasil é um país rico, 12º PIB do mundo, pobre de aspiração. O Brasil não sabe o que quer ser quando crescer. Infelizmente, o debate político não nos logrou sequer estruturar bem essa pergunta. Nós acabamos de ver isso nos debates eleitorais, né? Que raramente você via algum tipo de insight, de direcionamento, que chamava na aspiração. O que a gente quer ser quando crescer? O que a gente quer resolver? Como resolver os problemas que estão por aí, né? Então, os parlamentos têm muito essa responsabilidade, avaliar o desempenho de política pública, sem sombra de dúvida, né? Num certo sentido, os tribunais de contas já têm avançado nessa direção, né? Mas eles precisam funcionar junto com as casas legislativas, eles não podem funcionar também isoladamente, tá certo? E propor rumos, propor resultados, propor iniciativas, né? Na medida em que o parlamento está interagindo com a sociedade, está sentindo o que a sociedade valora e o que ela precisa, o que ela pretende, o que ela pode aspirar, né? Portanto, ser um agente ativo de políticas públicas e não apenas um detentor da autorização última daquilo que os poderes executivos fazem, né? A gente tem um grande desafio pela frente nos próximos anos. Nos últimos anos, o Brasil perdeu capacidade de políticas públicas em várias áreas. Eu digo isso de maneira muito embasada, há métricas de capacidade institucional. O Brasil perdeu capacidade de políticas de saúde, em que pese a pandemia. A pandemia levou o SUS ao estresse. O SUS precisa muito ser fortalecido, desenvolvido e aprimorado, tá certo? Essa discussão até agora é inexistente, né? A gente tem déficit de capacidade na área de segurança pública, são questões pouco discutidas. A gente tem déficit de capacidade na área de assistência social. A gente também tem um campo grande para reconstrução de capacidades na área da educação, todas elas, mas em especial a primeira infância, em especial, e a gestão pública, né? Que é uma agenda sempre renegada, é uma agenda muito difícil, é uma agenda que quase sempre ou ela é dominada por uma retórica fiscalista, precisamos fazer reformas administrativas para reduzir despesa, né?
ou geralmente ela é dominada por uma retórica corporativista, não pode mexer em nada que diga respeito a direitos, vantagens, prerrogativas, etc. do servidor. E a verdadeira retórica, que é desenvolver capacidade para entregar mais e melhores políticas para o cidadão, acaba ficando por último, acaba sendo, de uma certa maneira, rejeitada. Então, a gente precisa muito resgatar esses debates no futuro próximo, dentre outros, né? Muito bem, então eu chego a esse ponto aqui, né, em função dessas questões da sociedade em rede, da dinâmica territorial, do baixo aproveitamento de recursos. Os parlamentos do futuro terão que ser mais interativos, mais colaborativos, mais integradores e integrados do ponto de vista territorial da sua atuação, mais direcionadores, né? E isso, obviamente, vai requerer, dentro das casas legislativas, a construção de visões mais arrojadas a respeito do próprio trabalho legislativo, a construção de aspirações e uma agenda de trabalho de mão na massa, de seguir em frente. Eram essas as provocações que eu gostaria de deixar aqui como contribuições ao debate, né? Mais uma vez agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui com vocês, desejar a todos uma excelente legislatura, um excelente trabalho, muito sucesso, muita prosperidade. Muito obrigado. Oi. Agora, professor Humberto, muito obrigada. Em função do voo, o professor vai precisar se ausentar, mas aí a gente vai fazer logo a entrega do certificado de participação, junto com uma lembrancinha também. Então, para fazer essa entrega, eu vou convidar aqui ao palco a deputada do estado de Sergipe, Gorete Reis. Então, a deputada Gorete Reis realiza a entrega do certificado de participação deste painel ao professor Humberto Martins, que é professor da FGV e da Fundação Dom Cabral. O professor também vai receber um quadro do artista J. Borges. Muito obrigada, professor Humberto Martins. Obrigada à deputada Gorete Reis. Agradecemos a participação do professor Humberto. Vamos seguir este terceiro painel com Ana Caroline Brito, que é consultora política da Câmara dos Deputados. Olá, bom dia a todos e a todas. Agradeço primeiramente o convite da Unali para falar um pouquinho sobre o rumo do nosso parlamento, tanto federal quanto estadual. E vou pedir para... Saiu errado. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o panorama das nossas eleições em 2022, sobre alguns dados do resultado das Assembleias Legislativas e o impacto da renovação no resultado da nossa governabilidade. E ainda um pouco do papel das casas legislativas. Vou trazer a esfera federal e como isso impactou nos estados. Vamos lá. Gente, tivemos uma eleição muito atípica no nosso país, né? Com muitas primeiras vezes. Foi a primeira eleição que a diferença entre dois candidatos foi menos de 2%. Foi de 1,8% a diferença entre Lula e Bolsonaro. Foi o primeiro candidato à presidência, estando no cargo, que não conseguiu se reeleger. E também, pela primeira vez, um candidato à presidência vai exercer um terceiro mandato. Então, foram muitas peculiaridades. No Congresso Nacional, em relação ao nosso Congresso Nacional, a gente teve uma grande renovação. Foi de 40%, ela foi menor do que em 2018. Em 2018 foi uma média de 47%, mas ainda assim foi muito alta.
Para se ter uma ideia, só 5 senadores foram reeleitos dentre as 27 vagas. Essa é uma segunda rodada de renovação. A primeira, ela aconteceu em 2018 e se manteve até agora em 2022. O que houve? Uma transferência de votos da esquerda para a direita. O que a gente pôde observar, com o resultado do segundo turno, com a eleição de um presidente de esquerda e um Congresso de direita, isso nos leva a crer que a única pauta que teremos de consenso no Congresso Nacional será a pauta econômica. E aquelas pautas ideológicas, aquela agenda ideológica que permeou os últimos 4 anos, elas vão ficar mais ou menos de segundo em terceiro plano. Por quê? A gente vai ter um presidente que vai puxar essa pauta ideológica para um lado e teremos um Congresso que vai puxar para o outro. Então, isso a gente vai ter mais ou menos um cabo de guerra ali entre o Executivo Federal e o Congresso Federal. É fato que o nosso país está muito polarizado. E essa polarização, ela não ficou só na eleição presidencial, ela invadiu os estados. O que a gente pode observar dessas eleições estaduais são 3 pontos. Primeiro, uma tendência ao continuismo no Executivo Federal. Foi o maior índice de reeleição da história dos nossos governadores. 90% dos governadores foram reeleitos. Segundo ponto, o crescimento do lulismo e do bolsonarismo. Isso fez com que eles alavancassem mais ainda os seus partidos, o PT e o PL. Uma coisa também que a gente observou, que nenhum cientista político contava com isso, foi uma diminuição dos partidos de centro. E essa diminuição dos partidos de centro, ele aumentou a influência da direita nos parlamentos estaduais, né? E a gente teve também um enfraquecimento das hegemonias estaduais, como exemplo aqui no Pernambuco do PSB e em São Paulo do PSDB. Agora eu vou trazer para vocês alguns dados das Assembleias Legislativas, né? Assim como aconteceu no nacional, tivemos também um aumento da direita nos estaduais e ainda um aumento da esquerda. Só que, com a diminuição do centro, quem mais ganhou foi o Bloco Conservador. Se tem uma ideia, o estado de Roraima, a Assembleia Legislativa lá vai ser o único estado sem nenhum representante de esquerda. Em 2018, foram eleitos 3 deputados estaduais de legenda de esquerda, porém, eles não se reelegeram. Já no Tocantins, a casa em 2018 ela era mais de centro. Hoje, em 2022, 58% dos deputados eleitos são de direita. Até em governos de esquerda, teremos assembleias com forte poder da direita, como é o caso da Paraíba e Bahia, que foram eleitos governadores de esquerda, mas as suas casas terão uma predominância da direita. A esquerda, como já esperada, ela fincou bandeira no Nordeste. Teremos 4 estados com predominância da esquerda nas assembleias, que é o Ceará, Maranhão, Pernambuco e o Piauí. O Piauí foi o estado que mais se caminhou para a esquerda. A Assembleia Legislativa do Piauí, só o PT, de 30 cadeiras, eles fizeram 12 deputados. Então, vai ser uma Assembleia predominantemente de esquerda. Já São Paulo, apesar de em 2018 ter dado uma guiada para a direita, esse movimento teve uma leve queda e teve um leve crescimento da esquerda, se comparado a 2018. A bancada de esquerda aumentou de 26 para 29 deputados e a de direita diminuiu de 45 para 41. É uma diferença pequena, mas a gente teve uma diminuída em São Paulo.
Então, o que a gente pode observar? Que nas eleições estaduais teve um movimento de conservadorismo das assembleias, né? Esse movimento de direita que chegou nas assembleias legislativas e tem vindo desde 2014. Não é algo novo. A gente tem visto essa tendência de 2014, esse aumento da direita. Em 2002 até 2014, a gente teve muitas vitórias da esquerda, mas foi começando a diminuir e tendo esse aumento de direita. E o que mudou? Na verdade, os partidos que antes eram considerados mais de centro, o PL, por exemplo, o PP e o Republicano, eles hoje estão com uma força maior, porque eles estão diretamente ligados ao Bolsonaro. Então, eles saíram um pouco da posição de centro e se reorganizaram como direita, né? Direita ou extrema-direita, como alguns preferem. E o que isso vai impactar nas assembleias, né? Esse endireitamento das assembleias vai mudar um pouco da configuração e da aprovação das políticas públicas. Teremos pautas mais conservadoras, como o liberalismo econômico, o homeschooling, que é um projeto que está muito em alta na Câmara Federal, que também tem uma tendência a vir para as assembleias estaduais, o porte de arma e aquela questão do desenvolvimento versus o meio ambiente. Temos uma peculiaridade em relação às casas legislativas estaduais, né? Sabemos que uma casa legislativa, ela tem 3 funções típicas, que é a de legislar, fiscalizar e representar, né? A nossa Constituição Federal, ela é centralizadora em relação às matérias. Então, acaba sobrando poucas matérias para o legislador estadual. E boa parte das matérias legislativas ainda são concorrentes com a União, como é o caso do direito ambiental, que a União tem o poder para editar as normas gerais e sobra para os estados e os municípios as regras complementares. Com isso, a gente observa que o nosso executivo, tanto o federal quanto o estadual, tem uma forte influência no legislativo. Na verdade, é quem domina a agenda do legislativo, seja por ter mais força, né, seja por ser o executivo que cuida da agenda econômica, ou seja, juntando esses 2 fatores, a gente pode observar uma grande influência do executivo no legislativo. Então, acaba sobrando poucas matérias de cunho estadual. E ainda temos o poder de veto, né? Que é uma forma do executivo legislar. Com isso, a gente pode observar que um deputado estadual, às vezes, nem sempre o papel principal dele será o de legislar. Até mesmo no Executivo Federal, um deputado sozinho, um deputado federal, ele não tem esse papel individualmente tão forte. Então, a gente pode focar num segundo ponto, que é o de fiscalizar, né? Num governo estadual, se o deputado é da base do governo, isso pode parecer até óbvio, ele precisa estar muito perto do governador. Ele não consegue fazer ali uma base crítica, ou ser... Ele precisa estar junto do governo, de fato. E se ele for oposição, ele precisa ser uma oposição ferrenha, né? Ele precisa estar ali, como a gente diz, batendo no governo, já que ele não terá um papel, às vezes, de destaque muito grande na função de legislar, ele pode conseguir esse papel de destaque na fiscalização, né? A gente tem o Instituto das CPIs estaduais, que os parlamentares podem utilizar. Os parlamentares também podem trabalhar junto com os tribunais de contas e fazer esse papel de dar uma resposta à população, né? Usar a máquina para que, de fato, seja o representante da população em suas demandas.
como exemplo, no caso de um escândalo ou de uma tragédia ambiental, o parlamentar vai ser a voz desse escândalo, vai ser a voz dessa tragédia. Com isso, ele vai passar mais segurança para a população. Na junção dessas duas funções, o de legislar e o fiscalizar, é o que se compõe a função mais importante, que é a de representar, né? A representação, ela nada mais é do que dar a voz a uma base eleitoral. Pode ser uma base temática ou uma base regional, mas que o parlamentar seja essa voz da população, né? E com isso, ele consegue, nessa função de representar, é onde o eleitor gera o respeito e admiração com a política. E a gente sabe que o nosso parlamento, ele anda desacreditado, né? Tanto federal quanto estadual. E hoje eu vejo como um dos focos do parlamento do futuro é reconstruir essa confiança da população no parlamento, né? E esse caminho, quando a gente fala da representação, a gente está vivendo um contexto, igual o professor falou anteriormente, o professor Humberto, de redes sociais, né? O eleitor mudou. Hoje o eleitor, ele quer um contato direto com o seu parlamentar. E esse contato direto, ele faz através das redes sociais. Acredito que muitos de vocês recebem mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, cobrando a posição em determinados assuntos, em determinados projetos de leis. Então, hoje, o eleitor, ele quer ter essa relação com o parlamentar direta. Isso é feito através das redes, das redes sociais, das suas bases também. E o que a gente pode pensar com isso? Que hoje, as redes sociais, de forma orgânica, elas podem trazer até mais engajamento e, consequentemente, mais votos do que uma atuação parlamentar tradicional, né? E a gente pode pensar em algumas inovações na Assembleia, como, por exemplo, no caso das votações remotas, que a gente viu muito na pandemia. Por quê? Isso dá mais tempo para o parlamentar ficar nas suas bases. O nosso país é muito grande, tem estados que o parlamentar consegue percorrer todo o estado em poucas horas. Agora, tem outros estados que é inviável fazer isso. Então, muitas vezes, se a gente colocar uma votação remota, o parlamentar consegue estar mais junto com o seu eleitorado. Finalizo aqui, agradeço mais uma vez a atenção de todos e o convite da Unali, e me sinto muito honrada em participar desse debate, porque são debates como esse que faz a gente melhorar o nosso parlamento e, com isso, construir uma sociedade melhor para o nosso país. Oi, agora, muito obrigada, Ana Caroline Brito, consultora política da Câmara dos Deputados. Para fazer a entrega do certificado, eu vou convidar ao palco o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, o deputado Soldado Sampaio, para realizar a entrega do certificado de participação como painelista, a Ana Caroline Brito. Então, nesse momento, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio, entrega o certificado de participação como painelista a Ana Caroline Brito. Então, Ana Caroline também recebe aí um quadro do artista J. Borges.